O novo ministro da Justiça é o Flávio Dino e ele chegou com os dois pés no peito da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Logo de cara, o novo ministro já soltou aí, ó, não vai ter anistia para ninguém. E mais, vamos investigar o caso Marielle, direito. Essas instituições estarão sob as ordens de Flávio Dino. Ele que já passou por organizações e partidos que carregam a alcunha comunista, o que mete medo no pessoal, né? Ele que vem da área jurídica, né? E que está com sangue nos olhos, viu? Já chegou dizendo, ó, não vai ter anistia para ninguém. Eu lembro, Kennedy, que nós teremos duas situações a partir de 1º de janeiro. Uma, novos crimes cometidos a partir dali. E eu já disse qual é a determinação do presidente Lula. E a determinação da lei. Acima do presidente Lula, acima de mim próprio, obviamente, está a lei. Ora, nós teremos também uma segunda situação, que são os crimes já cometidos, portanto, cometidos antes de 1º de janeiro, mas que não estarão prescritos. E por não estarem prescritos, não há, no mundo cósmico, nem no mundo jurídico, uma espécie de anistia mágica no dia do Réveillon. Isso não existe. Ou seja, crimes que estejam ainda objeto... Você achou que você pulava 7 ondinhas lá e esqueciam tudo que você fez ao longo do ano? Você achou que era isso? Ou ainda suscetível de apuração serão apurados, seja de quem for, inclusive do então ex-presidente da República, ou de ex-ministros, ou de ex-parlamentares, ou de cidadãos, cidadãs que, infelizmente, foram levados a desatinos, como nós vimos já várias vezes. Espero que deixemos de ver. Eu espero realmente que o espírito cristão natalino chegue ao coração dessas famílias e eles convidem os seus familiares a retornarem aos seus lares. Esse é o lugar certo, aos seus locais de trabalho, ajudar o país. E depois eles voltam às ruas quando entenderem necessário, mas sem espírito golpista. E aí quem continuar no espírito golpista, é claro que, sendo crime político, a Polícia Federal vai tomar as providências que a lei manda. Muito bem. Se você cometer um crime político, a Polícia Federal vai tomar as providências que a lei manda. Quer dizer, então a gente vai parar de tolerar a manifestação antidemocrática? Por lei não pode, né? Você sabe, né? Fecha STF num cartaz, tem um limite para isso, né? A gente não pode deixar, e a Constituição não deixa, a democracia ser autofágica, quer dizer, a democracia devorar a própria democracia. Porque quando você ganha liberdade de expressão para dizer acabe com a democracia, é isso que está acontecendo. A gente está permitindo que a democracia tenha um caráter autofágico, que ela se devore. E há mecanismos para evitar isso. Mecanismos citados aí pelo Flávio Dino, ele que também quer finalmente, graças a Deus, até que enfim, uma investigação decente para o caso Marielle. Para o Diego para fazer uma sua pergunta rapidamente aqui, mas eu queria fazer duas se eu fosse responder de uma maneira sucinta. Como a Eliane Brum registra todos os dias, são 1.734 dias sem elucidar o caso Marielle Franco, a morte da Marielle e do Anderson. Quero saber que prioridade o senhor dará para esse caso, porque não temos uma solução desse crime político há tanto tempo. E segundo, o Ministério da Justiça, o ministro da Justiça, ele auxilia o presidente na escolha do Procurador-Geral da República. Nos 8 anos dos governos Lula e Dilma, eles escolheram o primeiro da lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República. Há agora uma discussão de não seguir o critério adotado nos governos Lula e Dilma, de escolher o primeiro da lista, talvez escolher um dos 3, ou, como prevê a Constituição, Lula não é obrigado a seguir a lista tríplice e escolher de fora dessa eleição interna. Qual que é a posição do senhor em relação à escolha para a PGR e caso Marielle Franco? Em primeiro lugar, quanto ao caso Marielle, prioridade total, máxima, já disse isso, inclusive, ao doutor Andrei, porque é um crime que tem relevância por si mesmo, era uma líder política, uma vereadora, há um longo ciclo de impunidade em relação a isto, isso tem repercussões para além das tragédias familiares aí envolvidas,
tanto do Anderson quanto da Marielle, e nós temos algo que é relevante para o Estado federado, que é o Rio de Janeiro. Então, prioridade máxima para ajudar a elucidação deste mistério criminal no Brasil. A segunda questão sobre a lista é aquilo que você diz. A lista é uma referência que nós respeitamos como emanada de uma associação representativa, mas ela não é mandatória. O primeiro pode ser escolhido, sim, o primeiro, o segundo, o terceiro, ou nenhum deles, uma vez que a Constituição não fixa esse sistema de lista tríplice. Então, se houver a elaboração dessa lista por essa associação ou por outras associações, nós vamos receber e nós vamos examinar os nomes, assim como outros nomes, visando a que nós tenhamos um Procurador-Geral da República que atue de acordo com a Constituição, sem prevaricar, sem se omitir, mas, ao mesmo tempo, dirigindo a instituição no sentido de que ela não seja um agente de instabilidade, de ilegalidades, de interesses pessoais, de interesses políticos, nacionais e internacionais, de violação da soberania nacional, como nós vimos recentemente. Então, volto ao tema da espetacularização. Quem exerce uma função jurídica compõe um corpo burocrático eminentemente técnico e, portanto, não pode disputar com a política protagonismo na condução dos assuntos de Estado. Então, cada um tem o seu papel, nós respeitamos muito. Imagine eu, que integro com muito orgulho o sistema de justiça, o sistema de segurança, em vários papéis, a minha vida inteira. Tenho muito respeito, mas é preciso, exatamente para preservar essas instituições, que elas se atenham aos seus papéis constitucionais e à ética nas suas conduções. Então, são esses parâmetros que vão presidir o diálogo, visando, no futuro, a apresentação ao presidente da República de um nome apto a dirigir o Ministério Público da União. Bom, a indicação do Flávio Dino mostra para a gente que, nesse caso, diante de Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, Lula não foi tão conciliador quanto foi, por exemplo, na sua escolha para o Ministério da Defesa. No Ministério da Defesa, ele pegou ali um cara chamado José Múcio, que não apenas vota no Bolsonaro, como diz, logo na primeira entrevista ali, depois de ser indicado para o cargo, que votou no Bolsonaro. Quer dizer, no caso do Ministério da Defesa, Lula está tentando ali apaziguar as coisas com os militares e tal. Aí, no caso da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, ele mandou assim, é o seguinte, quem vai mandar aí é o Flávio Dino. Não gostam deles? Fodam-se vocês, vão ter que obedecer. Antes fosse assim com os militares também, né? É o que eu acho, é o que eu gostaria, mas não importa o que eu acho, importa o que eu sei, e eu sei, com toda a humildade, que eu não estou acostumado a jogar o jogo da política, estou acostumado a comentar o jogo da política. É fácil dizer como eu gostaria que as coisas fossem. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque
Tá colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.